Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, se você chegou pela primeira vez ou se já me acompanha há algum tempo. O vídeo de hoje eu quero fazer para responder a pergunta de muita gente que me segue. Quem é o anticristo? Dá para saber? Ele já está vivo? Nós vivemos num tempo em que tantas coisas, surreais estão acontecendo que o mundo inteiro está pensando que a humanidade está caminhando para um apogeu, para um clímax, para o que a Bíblia fala sobre o Apocalipse. E também já é meio que de conhecimento público, de muita gente, que o anticristo governará neste mundo por 7 anos, começando a partir daquele acordo de paz que ele vai assinar, juntando aí as 3 principais religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Será que existe alguma maneira, algum indício para que nós possamos reconhecer o anticristo, além do fato de que ele vai assinar este acordo? E quando este acordo entre as 3 religiões for assinado, aí vai ficar meio que claro quem ele é, porque ele vai ser o proponente do acordo. Mas e agora? Existem alguns candidatos aí, viu, gente? E, diferentemente do que muita gente pensa, a Bíblia nos dá algumas dicas do caráter e de como vai ser o comportamento do anticristo. Tá bom? Eu vou dar algumas dicas para vocês e depois você vai tirar as suas conclusões, não é isso? A primeira coisa que a Bíblia fala a respeito dele é que ele negará a Trindade. Você sabia que o conceito de Trindade já existia no Velho Testamento? Porque tem muita gente que nega a Trindade e afirma que isso é coisa da Igreja Católica, que é mentira, que não existe. Mas o conceito de Trindade já existia no Velho Testamento. Lá em Isaías, capítulo 48, versículo 16, a Bíblia diz assim: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Gente, quem está falando aqui é Jesus. Isaías é o profeta que mais viu o Messias. Eu vou de novo ler para vocês, olha como o texto é muito claro. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Ele está se referindo a outras verdades que vêm antes disso, que ele está ali, que não vem ao caso aqui, mas o fato é que ele está dizendo que desde o princípio Deus tem falado, tá? E aqui está falando dele, é Jesus. Como que a gente sabe disso? Ele diz assim: agora o Senhor Deus, tá? Yahweh Elohim no hebraico. Senhor Deus é o Pai, Deus Pai, me enviou a mim, Jesus, e o seu Espírito, o Espírito Santo. Percebam como aqui no livro de Isaías, no capítulo 48, versículo 16, a palavra está dizendo, Jesus está falando que Deus o enviou e enviou também ao Espírito Santo. Então, fica claro, Jesus muitas vezes no Novo Testamento diz que quem o enviou foi o Pai. Então aqui quem de fato está relatando isso é Jesus, mas ele menciona o fato de que o Pai, o Senhor Deus, me enviou e também ao seu Espírito. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 22, a gente ouve do apóstolo João que o anticristo, ele vai negar a Trindade, a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz assim, em 1 João 2,22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho.
Em todas as escrituras a gente vê as características do anticristo como alguém que está sempre se opondo às características de Jesus, tá? Jesus é chamado de filho de Deus, o anticristo é chamado do filho da perdição. É lá em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem primeiro que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Jesus é chamado de o santo, o anticristo é chamado de iníquo, que é o contrário de santo, né? Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 8 fala isso. Jesus é chamado de mistério da divindade. O anticristo é chamado de mistério da iniquidade. Então, do mesmo jeito que tem a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem a trindade satânica. Satanás é o antideus, está sempre se opondo a Deus. O anticristo se opõe a Cristo. E o falso profeta se opõe ao Espírito Santo. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então, o apóstolo João está dizendo que o anticristo ele vai negar o Pai e vai negar o Filho. Muitos acreditam que isso é uma evidência de que ele virá do Islã. Porque no islamismo, Jesus, eles acreditam em Jesus, que tem o nome Issa, mas é só um profeta, não é filho de Deus e tampouco é Deus, tá? Eles dizem que o Alá não tem filhos. Então, aqui está dizendo que nega o Pai e o Filho. Segunda característica do anticristo, segundo a palavra, ele negará que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, o espírito do anticristo vai dizer que foi balela, que é mentira, que Deus não encarnou coisa nenhuma, que Jesus era um homem comum, era um homem normal. Alguns até vão dizer que ele é um profeta, mas se você não crê que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, você simplesmente vai rasgar as Escrituras e o Novo Testamento, tá? Lá em 1 João, capítulo 4, versos 2 e 3, João diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Né? Ou seja, Jesus encarnou, que Deus é o verbo encarnado, né? Esse é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo sempre esteve no mundo, tá? Na época de Jesus e depois em que João escreveu as suas cartas, havia uma heresia chamada gnosticismo, e os gnósticos não acreditavam na encarnação de Deus, tá? E aqui o apóstolo João está deixando claro que se alguém confessa que Jesus vem em carne, esse está confessando pelo Espírito de Deus. Mas se alguém rejeita que Jesus vem em carne, esse é o espírito do anticristo. A terceira característica que está nas Escrituras a respeito do anticristo, isso tudo, gente, é para você, quando tiver suspeita de alguém que possa ser, analisa o que essa pessoa fala, qual é o comportamento dela, porque eu creio que a igreja vai discernir quem é o anticristo por essas características, e não simplesmente pela assinatura do acordo de paz, tá? Ele será um blasfemador. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui está falando claramente sobre a grande tribulação e os últimos 3 anos e meio daquele período chamado de tribulação, né? A tribulação são 7 anos e a grande tribulação são 3 anos e meio, que aqui Daniel chama de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. E metade de um tempo,
meio ano, 3 anos e meio. Tá? Então, claramente, ele será um blasfemador, vai falar palavras contra o Altíssimo e vai perseguir, né, o povo de Deus. Né? Em quarto lugar, o anticristo mudará os tempos e a lei. Isso aqui é muito importante a gente dizer. Aliás, eu quero fazer um parênteses. Quando eu falo que ele magoará os santos, não está se referindo à igreja, tá? Lembrando lá em Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, que as 70 semanas de ano são destinadas para o povo de Daniel, que é o povo judeu, e a tua santa cidade. Tá bom? Então, a quarta característica que a Bíblia fala sobre o anticristo é que ele mudará os tempos e a lei. Lá em Daniel 7, 25, eu vou ler de novo, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Eu queria até dizer que aqui, quando fala, né, que mudarão, que ele mudará, né, os tempos, provavelmente ele vai estabelecer uma lei que vai mudar o calendário. Tá? Aqui nós temos 2 possibilidades, tá, que já são aventadas por alguns intérpretes, né, da escatologia. A primeira delas é a interpretação dos adventistas, que acredita que o anticristo vai estabelecer a lei de ser proibida a adoração no sábado, no Shabat, e vai institucionalizar o domingo, e todo mundo vai ser proibido de adorar no sábado e vai ter que adorar no domingo, e para eles isso é uma questão muito fundamental. Eles acreditam desta maneira. Tá? Eu não estou dizendo que essa é a minha visão. Outros afirmam que, na verdade, ele vai mudar os tempos também, tá? E as leis, e que ele vai estabelecer, na verdade, a lei da Sharia. Aqueles que acreditam que o anticristo vem do Islã, o dia santo não será mais também, nem o sábado e nem o domingo, mas será sexta-feira, porque os muçulmanos adoram na sexta-feira. E essa mudança de tempos e de lei muda tanto o calendário quanto as leis que governarão o mundo. A gente sabe, né, que alguns extremistas aí, radicais do Islã defendem a volta da lei da Sharia, a volta do califado, né? O mundo sendo islamizado. Né? De qualquer forma, a gente sabe que ele vai mudar as leis e vai, de alguma forma, interferir também no calendário. Talvez vai acabar com essa nomenclatura antes de Cristo e depois de Cristo, não é isso? E certamente ele vai mudar as leis do mundo. As leis do mundo, no tempo de operação do governo do anticristo, vão ser completamente mudadas. Serão leis que interferirão na liberdade religiosa, as pessoas não terão direito de adorar aos seus deuses, né? E os cristãos, principalmente, não poderão adorar a Jesus. Ah, mas pastor, os cristãos vão estar na tribulação? Muitos vão ficar, gente. E outros vão se converter só durante a tribulação. E serão proibidos. Então, certamente, ele interferirá tanto no calendário como também na lei que governará e regerá o mundo. E eu creio que uma das afirmações, das argumentações para impedir uma religião que seja exclusiva, né? Como nós cristãos acreditamos que só Jesus é o caminho para a salvação, isso vai ser visto como politicamente incorreto, como uma ofensa, né, ao semelhante. Então vai ser proibido certamente a adoração, cada um na sua religião. Né? Em quinto lugar, a gente sabe que ele vai ser um misógino. O que é um misógino? A palavra misógino, misoginia, missel no grego é odiar. E guiné é mulher. Um misógino é um indivíduo que ele não gosta das mulheres. Né? Não está dizendo que ele é gay, tá? Não é isso que está dizendo. Está dizendo que ele trata a mulher como se fosse alguém inferior. Tá bom?
o anticristo muito provavelmente vai ser um machista, um misógino, um cara arrogante que vai olhar para as mulheres como instrumento de consumo, né? E a gente vive numa sociedade assim, né? Mas isso vai ser muito pior. Aliás, eu sempre digo, né? Quando o anticristo aparecer, essa vai ser uma característica muito clara nele. Ele vai ser um misógino, ele vai ser um cara que não vai respeitar as mulheres. Eu vou ler para vocês Daniel, capítulo 11, versículos 37 a 39. Não terá respeito aos deuses dos seus pais. Aqui já fala, em primeiro lugar, que ele vai romper, de alguma maneira, com a fé dos seus antepassados. Nem ao desejo das mulheres. Não terá respeito ao desejo das mulheres. Aqui não está falando que ele não gosta de mulher. Está falando que ele não vai dar lugar para a mulher. Não vai respeitar os direitos da mulher. Não vai respeitar os desejos das mulheres, né? Nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Será um indivíduo arrogante, blasfemo, um camarada que vai se levantar para se achar, para se colocar como, o rei da cocada preta. E a gente sabe que, além disso, ele terá outras características que estão aqui, né? Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. O Deus das fortalezas é Satanás. Né? Satanás é aquele que vem, que promove guerra, que promove, né, morte, que promove todo tipo de violência. Ele honrará só a Satanás e ao império das trevas, né? E ele diz assim, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Olha que interessante. Significa que ele vai romper, né, com a fé dos seus antepassados. E aí ele diz assim, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Ele vai comprar as pessoas com dinheiro. Tá? Na sua articulação, ele vai ser provavelmente um bilionário, alguém que vai usar do seu dinheiro para comprar as pessoas e conseguir o que quer. Tá? Aí diz mais, com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, contra, né, as estruturas de poder dos países poderosos. Muito provavelmente aqui pode estar incluindo os Estados Unidos da América, que de alguma maneira vai cair diante do anticristo, né? E aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra e fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Vejam, meus queridos, como esse camarada vai ser astuto, sagaz. Ele vai desrespeitar, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai ser um blasfemo. Mas no meio desse texto que dá tantas características aqui, uma delas me chama a atenção, não terá respeito ao desejo das mulheres. Vai ser um misógino, vai ser um machista, vai ser um homem que vai olhar para as mulheres e não vai reconhecer o valor, a grandeza, a beleza, a importância, a relevância das mulheres. Por que ele odeia tanto as mulheres? Porque foi através de uma mulher que veio o Messias, que vai salvar o mundo e que vai pisar na cabeça dele. Então, Deus, ele ama as mulheres. E Jesus, ele restituiu o valor das mulheres, porque a primeira pessoa para quem ele se mostrou como Cristo ressuscitado foi uma mulher. Ele disse para ela, vai, conta aos discípulos, aos apóstolos que você me viu. Ou seja, Jesus sempre honrou as mulheres, não é isso? E, no entanto, o anticristo não honrará, não respeitará o desejo delas, e muito provavelmente no reino do anticristo as mulheres perderão muito status e perderão tudo aquilo que conquistaram na sociedade moderna, né? Em sexto lugar, a Bíblia diz que ele será fonte de guerra e de morte. Ele terá um discurso de paz, vai falar que vai propor paz, mas é fake, é mentira, né? Essa paz falsa vai durar
3 anos e meio. Depois ele se mostrará o homem mais violento da história. Muito mais do que Hitler, do que Stalin, do que Mao Tse Tung, do que Napoleão, do que Gengis Khan, muito mais do que todos esses tiranos que mataram milhões de pessoas. Daniel capítulo 11, versos 38 e 39 diz o seguinte: mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem, multiplicar-lhes a honra, e fá-los a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Ou seja, os seus exércitos, aqueles países que se juntarem a eles, serão dominadores, serão conquistadores, né? E destruirão aqueles que os resistirem. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, a gente percebe que o poder da morte que vai alimentar o anticristo vem do diabo. Lá em Hebreus capítulo 2, verso 14, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então ele vai ser insuflado, inspirado, empoderado pelo diabo, que é aquele que tem o poder da morte. Em sétimo e último lugar, gente, ele será um político hábil, mas não cumprirá a sua palavra. Ele vai conseguir fazer aquilo que ninguém conseguiu até hoje. Ninguém conseguiu fazer um acordo de paz entre judeus e entre muçulmanos. Não dá. Obviamente o Donald Trump tentou, começou aquele acordo, mas nem de longe, tá? Aquele acordo é o acordo que vai ser realizado pelo anticristo. Daniel 9:27 diz assim: ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a casa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esta palavra firme aliança, alguns afirmam que será uma aliança imposta. Não vai ser uma coisa que as nações vamos fazer um acordo de paz. Não. A situação econômica, a situação política, geopolítica do tempo em que ele fizer o acordo vai ser tão caótica que os líderes mundiais vão obrigar as nações islâmicas e a nação judaica a fazer um acordo, sempre também capitaneada pelo cristão, né? Pelos líderes cristãos. Então, ele vai ser um político muito hábil, ele vai conseguir fazer o acordo, mas ele não vai cumprir o acordo, porque o acordo, segundo Daniel 9:27, será de 7 anos. E no meio do acordo, com 3 anos e meio, quem quebra o acordo é ele. E a partir daí, ele começa a perseguir os judeus, porque ele odeia aqueles a quem Deus ama. E ele vai não só perseguir os judeus, mas também a todos que crerem em Jesus, mesmo gentios, e que creram durante o período da tribulação. Agora, gente, existem alguns líderes mundiais que levantam suspeita para muitos. Tem aquele que é um grande empresário, tem aquele que é um presidente de uma nação, não é isso? Tem aquele que é parente de um presidente de uma nação. Tem vários nomes aí que já passaram pela mente das pessoas. Será que é um deles? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, a Bíblia nos mostra que, quando ele aparecer, todas essas características estarão reunidas nele. Então, não olhe somente para o acordo de paz que vai ser feito, né? E nem tampouco para as movimentações do acordo de paz. Muitos outros já tentaram. Bill Clinton já fez isso no acordo de Oslo 1 e 2. Outros já tentaram, não conseguiram, né?
E ultimamente nós tivemos aí alguns acordos de paz que foram capitaneados pelo Donald Trump, mas, queridos, esse não tem nada a ver com este acordo. Pode ser que seja o início, tá? De maneira incipiente, mas olhar só para o acordo não é o suficiente. Temos que olhar para as movimentações que estão sendo feitas, né? Para esta visita do Papa, para conversar com os líderes islâmicos lá no Iraque. Pode ser que sim, mas o fato é que tudo que nós estamos vivendo parece apontar para o fato de que está chegando a hora, gente. Então, meus queridos, a minha palavra para você: abra os olhos, porque a Bíblia diz que Deus nos dá espírito de discernimento. Eu creio que a igreja vai saber em antecipação, pelo Espírito, quem é o anticristo quando chegar a hora. Mas até lá, preguemos o Evangelho, vamos santificar a nossa vida e nos preparar para o encontro com o Senhor. Tá bom? E eu ainda quero fazer uma ressalva. Mesmo que eu não creia que passaremos pela tribulação, precisamos estar prontos para isso, no caso de termos que passar por ela, tá? Porque essa é uma temática delicada, há pessoas muito boas dos dois lados e a gente tem que ter humildade para admitir que podemos estar errados. Então, se não formos passar pela tribulação, glória a Deus, todo mundo, mesmo os que creem que não passarão, estarão livres dela. Mas se formos passar pela tribulação, todos nós temos que nos preparar para isso. Então, a minha dica para você é: santifique a sua vida, viva para Jesus, pregue o Evangelho enquanto nós temos essa liberdade e vamos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, um beijo grande no teu coração em nome de Jesus.